Atenção, estamos entrando. Pessoal, chegar aí, esperar um pouquinho. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, já vou dando aqui alguns avisos. Hoje a live é com o Dr. Ítalo Marcilli, uma live muito esperada aí por muitos. Uma galera veio me pedindo. Agradecimento especial à Júlia, minha esposa, que insistiu bastante pra gente fazer isso e acabou saindo aí, muito legal. É importante também dar um outro aviso, a gente está com um grupo no Telegram, então o link está aqui na minha bio, quem quiser entrar lá, eu vou começar a postar alguns conteúdos exclusivos lá sobre arte, sobre design, sobre cultura de maneira geral. Então, quem quiser entrando lá no link da bio, vai ter mais coisas novas por lá. Vai ter curso, então em breve, não temos exatamente aí a data, mas vai ter. E olha, o Dr. Ítalo já tá chamando aqui. Deixa eu botar ele aqui, peraí. Alô! E aí, Matheus, beleza? Tranquilo? Tudo bom? Como é que tá? Porra, eu E tô bem. aí? Volto aqui contigo, cara. Agradecemos a Júlia aí Maravilha. por ter, né, É, amarrado a coisa. E o a grande Joaninha? agente, o grande agente, o grande agente histórico do mundo é a mulher, né? É óbvio, sei, mas aí, alguém duvida disso? Jamais, né? Exatamente. Olha só, a gente vai conversar aqui um pouco sobre arte, né? Eu separei aqui alguns temas. Acho que é importante primeiro dar uma coisa que eu estava pensando aqui antes. É, é um momento que agora está um pouco instável, o pessoal está com muito medo por questão do coronavírus, parece que está vindo uma onda aí de alguma escassez, quarentena, etc. É importante ressaltar que esse é o momento para falar sobre essas coisas. Falar sobre arte, falar sobre cultura não é algo supérfluo. Agora é hora de falar sobre isso, né? E só para dar uma coisa que eu costumo falar quando me chamam para palestras e tal, é que Shostakovich, que é o grande compositor russo, durante a Segunda Guerra Mundial, durante os bombardeios em Moscou, ele continuou compondo e continuou executando suas peças nas orquestras de Moscou. Então, assim, os grandes homens faziam isso e acho que é o momento oportuno para a gente falar sobre isso. E em homenagem a isso, eu estou tomando uma Corona, então É o senso de humor que não pode faltar. Tá bom, tá certo, Matheus. então um brinde. Eu pensei nisso, mas não tive esse espírito, eu não tive espírito prático de comprar uma Corona pra tomar aqui na nossa live. Tá bom, né? Fazer o quê? Ô, Matheus, Mas cara, olha só, a gente não... Fala, fala. não, uma pergunta inicial que é o seguinte, não quero dar spoiler do teu curso, mas uma coisa que é muito evidente no teu trabalho é que você cita muito poesia, você fala muito sobre poesia. E o teu curso é também repleto de referências artísticas e tal. Eu acho isso muito interessante, de repente a gente poderia começar comentando sobre a função da poesia na sociedade. Repete aí, Matheus, por favor, porque travou aí. Não sei se é a minha Ah, conexão ou a claro, tua, mas é a função da arte da poesia. na psicoterapia. Tá. Matheus, claro, claro, acho que esse é um grande ponto aí para a gente falar. A gente antes, né? A gente não se comunicou antes, né? Por WhatsApp, nem por nada, por mensagem, nada antes da live. E achei curioso você falar desse tempo de reclusão, como, enfim, tem gente que continua produzindo arte mesmo sendo bombardeado ali do lado, né? Essa é uma coisa que acontece com algumas pessoas. Eu tava hoje mais cedo, fui resolver um negócio lá da obra e tal, na tarde, né? E aí voltei agora para a gente ir nessa live aqui. E tá com um delay aí, cara, né? Enfim. Estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Beleza. E eu tava pensando que se as pessoas conduzissem esse tempo agora de reclusão, de quarentena, do diabo que for, de um certo modo oportuno, eu tava pensando que quanta gente não descobriria que devia ter ficado em quarentena antes, né? Enquanto a gente não descobriria que é bom esse estilo de vida. O estilo de vida, assim, não é introspectivo, porque também isso eu acho, me parece sempre um tipo de estereótipo equivocado que se cria em torno de artistas, né? Que sujeitos são introspectivos ou sempre excêntricos. Olha, excêntricos até uma grande parte são mesmo. Mas são introspectivos. Pode ser que tenha tipos de artistas expansivos, né?
boêmios e que gostem da vida, mas sabem cultivar ali um princípio de quarentena, para usar o termo da moda agora, né? Um princípio de quarentena, assim, um princípio de, já que eu tenho que ficar quieto, né? Já que eu não posso sair, eu não vou à balada, eu não vou à festinha, eu não vou trabalhar, porra, deve ter um monte de coisa interessante aqui que eu respirava e que eu não sabia que estava entrando nos meus pulmões, né? Então, pronto, assim, tem um corona aí que você respira, você sabe que está entrando nos teus pulmões. Beleza, é um bichinho desse tamanho que não dá nem para, não tem milímetro para medir. Ótimo, tá bom, tem ele aí, tá fazendo um estrago, que esteja. Isso aí a gente não tem controle sobre isso. Mas eu estava pensando aqui, se as pessoas aproveitassem, né, se nutrindo de fato de arte, se nutrindo se nutrindo de liturgia, se nutrindo das atividades superiores do espírito, quanta gente vai descobrir que esse é um tipo de lugar muito interessante para se estar. Né? Muito interessante para se estar. Então, nesse momento onde as pessoas são forçadas, né, não posso trabalhar, tenho que ficar aqui em casa, eu falei, olha, vou falar uma coisa, é um momento muito oportuno, bicho. Se a gente conseguir ajudar as pessoas a diminuir um pouco essa euforia de medo, esse lado desse terror pânico que todo mundo se instalou, muitos espíritos podem florescer nesse tempo, me parece, né? Porque hoje, né, Matheus, se a gente, sei lá, se a gente tempo pretérito à internet, peguei uma parte desse tempo, né? Eu não sou tão velho assim, então eu peguei a internet de escada, peguei a parte do tempo no qual não tinha internet. E de fato, se a gente precisasse ficar recluso numa quarentena, talvez se não tivesse disponível tanta boa para você nutrir o teu espírito. Hoje, graças a Deus, né, não é assim. Você vê a Lumine TV, tua empresa, tua empreitada, fala, bicho, aquela porra é um portal, né? Você tem um monte de coisa que você pode ir lá e começar a olhar, assim, olha, são toques de arte, toques de cultura, toques de nutrição do espírito. Quando eu falo de espírito, não repensem que a gente está falando de religião, de nada disso. Mas falando daquelas atividades superiores, né? Aquelas atividades superiores nas quais o homem pode estar lá. E uma vez instalados ali, eles notam que tem uma coisa perene, uma coisa que não passa. Então, portanto, dá segurança. Porque a gente tem insegurança em regra, Matheus, e fica à vontade aí para, né? Claro, o pessoal tá falando para deixar o Matheus falar. É claro que eu vou deixar o Matheus falar. Fica tranquilo aí, Sol. É óbvio que eu vou deixar o Matheus falar. Não. E é sempre assim. Daqui a pouco o Matheus começa a falar, o pessoal começa a reclamar. Deixa o Ítalo falar. Fala, que, não sei se o pessoal tá... que se a gente falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender, né? pô. Se a gente falar junto, quando a gente fala no bar, quando a gente fala nos cafés da manhã que a gente toma, ninguém vai entender, só a gente. Então, em regra, assim, né? Quando tem uma transmissão, um fala, outro para, aí outro fala, outro para. É assim que funciona, né? O nome disso é conversa. Eu sei que é novo para o brasileiro, mas... Muito novo. É uma coisa que o pessoal não está acostumado. O pessoal está acostumado a gritaria, né? E gemidos. É o que o pessoal está acostumado. Então, assim, quando o pessoal está ouvindo uma conversa, acha estranho. Né? Mas é uma coisa que corre mais ou menos aqui, nessa pegada. Pessoal, vai entender daqui a pouco, você se adapta. Aqui, a pegada da conversa. É uma modalidade nova. Daqui a pouco você consiga se adaptar. Mas a coisa é que... Eu acho isso muito interessante. O sujeito se acostuma a um lugar do espírito que não é destruído. É uma coisa assim, constante, perene, estável. E o sujeito deixa de ter medo. Porque, em regra, né, Matheus, isso que eu estava falando contigo, a gente tem medo em regra é isso. A gente tem medo da finitude. Ou o medo de um absoluto que nos transcende. Mas aí não é medo. É uma perplexidade, um espanto. E o espanto é o início da sabedoria. Como gregos, né? E timor domini, principium sapientia. Como diria o Odissemite, assim, um certo temor diante do absoluto, um certo temor diante daquilo que transcende a gente é fundamental para você se abrir para uma certa sabedoria. Claro, né? Claro. E claro que quando a gente está acostumado o medo da morte. Claro que quando a gente está acostumado a essa batida onde tudo acaba, tudo é perecível, o nosso emprego é perecível, o dinheiro que a gente conquistou é perecível, o carro que a gente comprou é perecível. As coisas são perecíveis, as coisas acabam. Um sujeito que tem um espírito alado, a corona é perecível. Finitude. A corona é perecível, né? A corona é perecível. Um arroto, dois, já acabou, né? Assim, o saborzinho dela vai embora. Agora, tem uma coisa que é isso que o Matheus trata tanto, a arte, bem, isso não é perecível. E não pelo quadro. Aí essa artística produzida, né? Porque isso aí acaba também, né? Uma pietá bem feita de mármore lá no Vaticano, não acaba. Só que o que abre em você, vê se não é assim, né? O pessoal que está ouvindo a gente, não é assim. Quando você contempla um belo filme, quando você contempla uma fotografia que seja. Eu lembro daquela noite que eu estava aí jantando na tua casa, um árabe, e aí tinha um livrinho na mesa, aí, né, aí atrás, do Henri Cartier-Bresson, né? Falei, olha, fotografia. Falei, legal, Matheus, porque tá tendo uma exposição do Bresson lá,
lá no Porto, onde eu Caraca. tava. Só que, porra, do corona eu não conseguia entrar, cara. Eu não conseguia entrar. Mas tinha uma exposição lá do Bresson com os finais dele lá. Pô, eu falei, caralho, eu quero entrar, né? Não deu Não, a pra entrar. fotografia, eu acho que é das artes, a fotografia é a que mais representa isso, porque ela precisa reunir em um instante algo que significa uma coisa infinita. Então, naquele instante, no alinhamento cotidiano, no alinhamento de um movimento urbano ou de uma paisagem, há uma harmonia que lembra a pessoa de uma coisa maior do que o próprio momento, uma coisa maior do que aquele próprio instante. É o conceito que o Bresson fala de instante decisivo. Aquele instante onde as coisas se alinham Momento e elas único, significam mais do que elas mesmas. E, Matheus, é uma coisa que eu falo lá no curso, você falou disso para mim aí na tua casa, né? Que é o instante decisivo, o momento único, né? São os termos que ele usa para falar desse. Eu gosto de pensar nisso como uma densidade do real. Assim, às vezes o real, assim, cada cena apresenta para a gente e revela para a gente um nervo de densidade. Não sei se... eu acho que esse é o ofício do fotógrafo, por assim dizer, né? Ele está instalado na realidade, olhando para a densidade do real, e tem um momento que a realidade, ela feita um figo, assim, ela se abre por dentro e mostra para... Assim, ali está a densidade do significado, ali está a densidade da arte, ali está toda a densidade do que aquele momento é, de fato. E, pum, o fotógrafo vai lá e um bom fotógrafo pega aquele momento. Os bons fotógrafos médios pegam, assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e o jeito que não é nada, só tem um... Por que as fotos dessas pessoas não marcam? Porque você não está fotografando, você não clicou no momento único, você não clicou no decisivo, né? A minha impressão, Matheus, eu gosto de fazer no curso, no significado, nada. Eu vou mudar o lugar aqui, que eu acho que é um problema de conexão aqui, que vai ficar já melhor. Já. Pronto. Vai ficar melhor. Aqui. Acho que talvez fique. É escritório, então, né, Matheus? Quer fugir, mas não adianta. Quis fazer um cenário bonitinho para falar de arte e me ferrei, né, cara? Põe aí a cozinha atrás, né? Com o liquidificador sujo. É onde o sinal pega. Mas você acha que, por exemplo, num processo de amadurecimento ou num próprio processo de psicoterapia, é possível usar a arte como um instrumento para conduzir o sujeito a um amadurecimento ou a uma cura? Por isso, Matheus. Melhorou muito a tua conexão, hein? Acho que era o sinal lá do quarto que não estava bom mesmo. Vamos junto aqui, porque a resposta para começar é sim, né? Mas por quê? E vamos ver junto aqui a coisa. O que é, né? Essa coisa que a gente sabe, né? O que é a arte? O que a arte ela mostra, ela tenta revelar para a gente. A gente vai definir de 1000 modos e usando a trilha do que a gente estava conversando aqui agora, assim, ó, o artista. E eu não queria que essa live fosse polêmica, Matheus, mas não tem como fugir muito, né? Porque não tem como fugir muito porque tem uma... Mas você não faz muita coisa polêmica. Então vamos fugir um pouco aqui. É que eu não queria ver o que fosse. Mas não é polemizar uma coisa que a verdade é polêmica hoje em dia. Porque não é verdade é polêmica. Mas olha, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que ver aqui, e só jogar uma pincelada, conversar assim, tudo é arte? Essa é uma boa pergunta. Sem querer problematizar a questão, sem querer... Assim, ó, botou uma cadeira, né? Uma cadeira em pé, uma cadeira de cabeça para baixo, em cima da outra, e falou assim, pá, arte contemporânea, né? Aí põe assim o nome do autor e o nome da coisa, né? Então, assim, Vida do Avesso, sei lá, uma coisa assim. Bota o nome para a escultura, entre aspas, que você criou. É uma cadeira de pau e uma outra cadeira de cabeça para baixo em cima. Eu já fui num museu que tinha exatamente essa obra, entre aspas, de arte. E era uma cadeira em cima da outra. E, obviamente, um segurança pegou e ajeitou, porque tava... botou a cadeira na outra. Isso parece piada e não é. Isso está acontecendo numa exposição aqui no Rio de Janeiro. Isso parece piada e não é piada. Aconteceu isso. Né? O segurança, óbvio, você tá desorganizado, tá maluco? Ele virou a parada e botou... Eu lembro que a minha revolução no campo artístico começou quando eu estava na faculdade, eu fazia faculdade. E aí a gente estava vendo uma exposição guiada por um professor e tal, e tinha uma das obras que era um monte de caco de vidro no chão, né? Aí eu virei pro meu colega e falei assim, pô, mas as empregadas estão de férias que não limparam isso daqui? Falei, tipo, como se fosse piada, e ninguém entendeu. Todo mundo pensativo, assim, pô, tá na hora de eu abandonar essa faculdade, não dá nem mais pra fazer piada nesse negócio aqui. Assim. Então, essa coisa aqui, olha, Matheus, qualquer pessoa normal, né, assim, pessoa normal, que tem o mínimo de senso estético, isso pode ser uma manifestação de qualquer coisa, manifestação de um mal-estar, de um arroto, de uma soberba, de qualquer porra, a pessoa pode ir lá e falar, tá bom. A questão é arte mesmo ou não é arte? O que diabos é essa porra que a gente tá chamando de arte? E essa arte com fundamento, com princípio, né? Olha,
o sujeito para ser um artista, assim como a gente está falando da fotografia, né, que o Bresson define assim como um momento único, um instante decisivo, é assim, olha, o sujeito ele tem que pegar ali uma coisa que é memorável, né, é uma impressão memorável e registrar aquilo, expressar aquilo de modo memorável também. Né? Ou seja, o que é esse modo memorável? O que é essa impressão memorável? Assim, vale a pena lembrar. Vale a pena lembrar disso. Né? Vale a pena você se lembrar disso aqui. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma Pietà, vamos falar, cismei com a Pietà, né? Roma, né? Tá em caos, está em pânico, mas lá dentro do Vaticano tem uma estátua, né? Uma escultura chamada Pietà, que é uma coisa belíssima, assim, é um mármore perfeito e uma escultura perfeita. Né? A escultura perfeita. Olha, aquilo ali é a mesma coisa que o caco de vidro lá da exposição que o Matheus foi, aquilo é a mesma coisa das duas cadeiras uma em cima da outra que eu fui. Olha, trabalho que deu, né? Não só pelo trabalho que deu para Pietà ser foi o que significa, né? Exato. O que aquilo é de verdade? Na verdade, assim, o que exato, aquilo ali... Exato. Quando você contempla aquilo, fala, olha, é a mesma coisa que está se abrindo? É a mesma coisa que abre em você? Esse é um princípio. Então, é claro que a arte verdadeira, né? Não é a arte bem feita, assim, a arte verdadeira, ela vai registrar uma impressão memorável, uma impressão que vale a pena você se lembrar dela, e que se não tiver o artista, essa é a função do artista, se não tiver o artista para registrar esse negócio, você esquece. Você sempre vai esquecer. Caco de vidro, você não vai esquecer. Porque às vezes é difícil você responder, as pessoas perguntam, mas o que é arte? O que é arte, então? Às vezes é difícil você responder essa pergunta sem você perguntar antes, bom, você acredita que as coisas têm significado? Pois então. Que as coisas que as coisas têm significado? Se você não acredita nisso, não tem como te explicar que existe arte, que existe uma outra categoria de construção e de obras. Não é verdade? Claro. Essa é uma coisa fundamental, assim. Então, aquela assim, qualquer um é artista. Olha, não. Infelizmente, não. Você vai dar um iPhone 10, um iPhone 11, sei lá que número desse meu iPhone último aqui, na mão de um sujeito que não é artista, ele vai ter a melhor máquina na mão dele, né? A máquina, assim, vulgar, né? Não é uma máquina profissional, ele não vai registrar nada. Né? Ele vai ter as fotos vão ser ruins. O que é uma foto ruim, né? É isso que você falou, isso não é arte, porque aquilo ali que você clicou, aquilo não é uma expressão memorável daquilo que estava acontecendo. Ou seja, assim, você registra uma coisa que é para ser esquecida, no final das contas. Claro. Né? Assim, completamente efêmero. É efêmero? Olha, um caco de vidro caído no chão é para ser esquecido. Aquilo ali não é para ser lembrado. Por que não é para ser lembrado? Porque aquilo não abre nada no sujeito. Né? Agora, quando você registra ali o sofrimento de uma mãe com um filho que sangrou até a morte de cruz, né? E se encarnou, porque é a história que se conta, né? Porque é o Deus e tal, e tem a mãe dele segurando ele, dando um beijo, olhando para ele com aquele afeto, com um afeto que abre a esperança. Fala, olha, rapaz, isso aqui tem um monte de coisa que se abre quando você contempla um registro desse, da Pietà, né? Da Pietà. Você fala, cara, dá para encontrar consolação na tragédia, sei lá. Claro. Né? Você, claro. Isso você esquece, porque quando você está num momento de tragédia como esse do coronavírus, todo mundo está esquecendo que existe assim, um princípio de consolação nessa tragédia. Porque toda tragédia tem um princípio de consolação. Então, e é por isso a importância de você se alimentar disso. É isso que você ter guardado na memória, pô. Porra, esse catálogo de acontecimenões. A verdade é essa, olha, Matheus, não é assim mesmo? Eu falo, olha, eu não sei como é que você tá com essa coisa do corona, eu sei como é que eu tô, imagino como é que você tá. Mas olha, é assim, tá bom, vamos cancelar o curso, vamos ficar em casa, mas também, cara, é assim, que pena, né? Vamos rezar pelos velhinhos que estão morrendo e vamos nutrir o espírito, vamos trabalhar, o que dá pra fazer a gente faz e pronto. Claro. Como é que isso pode virar do avesso? Essa coisa pode virar do avesso? Eu tava vendo assim, olha, tava pensando nisso, falei, sei lá, uma ebola, lembra do ebola, aquele vírus lá da África? Cara, tudo bem, aquele vírus era mais trágico, no sentido de que a pessoa se sangrava pelo olho, sangrava pela boca. Agora assim, cara, você tá vendo primo teu, acontecer isso com um primo teu. O corona é um resfriado leve, né? Resfriado leve. Beleza, do ponto de vista epidemiológico, tem uma tragédia instalada. Tá bom, tem mesmo. Do ponto de vista objetivo e prático para a vida de todo mundo, não. Né? Não, assim, exatamente. Não. Então, isso não tem nem a força de tirar do eixo um sujeito médio. Não deveria ter. Mas foi o que você falou. No mundo onde não tem significado, as coisas não têm significado, as pessoas perderam essa dimensão, que só a arte, no final das contas, pode restaurar. E seria uma... Não sei se você concorda comigo, Matheus, mas seria assim uma puerilidade dizer que a religião pode restaurar. Né? É pueril falar isso. Eu acho, me parece. Assim, olha, uma religião... Com quais meios, né? Com quais meios? A religião para quem? A religião de quem para quem? A transmissão do pastor, a transmissão do rabino, a transmissão do padre, que não tem um conteúdo artístico, no melhor sentido do termo, é frágil, é fraco. Claro. Apela para algo que não pode ser amado, no limite. É duro falar isso. Porque o centro da religião
é a liturgia, né? É o que se faz na liturgia. No caso católico, é a Eucaristia, né? E tem uma frase do Pavel Florensky, que é um intelectual russo muito interessante, onde ele diz que a liturgia é a síntese das artes. Porra. Ou seja, através da liturgia, todas as artes adquirem o seu significado maior. A arquitetura, todos os sentidos estão sendo rodeados numa liturgia boa, né? O olfato com incenso, os olhos, o próprio paladar da Eucaristia. Então, quando você não tem esse aparato de comunicação daquele significado ali, como é que você vai comunicar a verdade daquilo? Aí por que a religião vai mal das pernas hoje? E vai mal das pernas. Por quê? Porque, assim, olha, é uma exigência brutal para o fiel médio. Na verdade, assim, comunicar a religião, comunicar a fé sem esses recursos é exigir que cada fiel seja um Shakespeare. Que cada fiel seja um Mozart. Que cada fiel consiga ouvir algo abstrato e concretizar de um modo vivo, de um modo único, de um modo pessoal. Nossa. Olha, o sujeito está fazendo uma Tem que ser um gênio para fazer isso. Tem que ser um gênio para ter religião hoje. Sem o aparato da arte, da liturgia bem vivida, tem que ser um gênio. Só um sujeito assim, ou que não entende nada, aquilo ali não é uma religião, aquilo ali é só uma atividade como outra qualquer, ou você tem que ser um Shakespeare. Né? Ele tem que conseguir assim, não sei se o pessoal está acompanhando, entendendo o que a gente está falando assim, olha, quando você faz quando o comunicado ele é sem a densidade artística, sem a densidade litúrgica, o sujeito que está ouvindo aquilo, para aquilo virar vida nele, não vai fazer. Ele tem que ser um gênio da arte para fazer aquilo. Porque esse é o ofício do artista, porca miséria. Então, quando você entrava numa catedral gótica e aparecia lá a liturgia, a primeira coisa que a liturgia vai fazer, ela vai te instalar num ritmo, uma pulsação, não é isso? Essa é a função da poesia. A poesia ela serve para você pulsar. Você pulsa de um jeito específico. Você vai se acostumando através daquele pulso, né? Você entra num ritmo, o mesmo ritmo do mundo, de algum modo. E aquele ritmo do mundo faz que você esteja instalado ali e você consiga pegar os momentos que não eram para escapar. É para isso que serve a poesia. Né? A boa música deveria servir para isso também. Deveria servir para isso. A boa música é a poesia. Então, é claro que o sujeito que se submete à arte, por exemplo, né? Você se submete cotidianamente, todo dia, a algo de arte, que seja arte verdadeira, arte real. É claro que esse sujeito ele vai ficar livre de algumas neuroses. Porque ele escapa desse círculo da finitude. Esse desespero que a finitude traz, esse desespero assim que o caos traz, esse desespero que a efemeridade traz, que traz. É claro que traz. Os consumismos, né? O que isso é? O sujeito ele está precisando se alimentar, porque toda hora de uma informação nova, porque aquela informação antiga já pereceu, já caducou, já foi digerida. Porque nada é memorável. Nada é memorável. Claro, a gente tem um estômago no nosso cérebro, que você tem que comer a coisa e a coisa tem que virar músculo, entre aspas. Tem que virar, se você está comendo só açúcar, aquilo não vira músculo. Você tem que comer proteína, por assim dizer. Então, assim, se você olha só as coisas vulgares, aquilo ali é algodão doce, aquilo ali vai acabar, não serve para nada, não vai construir a personalidade em você. Não vai conseguir construir a personalidade em você. A arte é fogo, mas a arte é o alimento para esse negócio. A arte ela é o alimento mesmo. Então, é claro que uma liturgia bem feita, ela não é isso, ela reúne todos esses elementos sensitivos. Sensitivos, não são intelectuais. É uma educação, uma educação através da sensibilidade mesmo. É a primeira linguagem, né? O primeiro discurso, né? O discurso poético, no final das contas. E aí alguém apontou aí no comentário, é isso mesmo. A religião vivida sem esse aparato litúrgico e sem a arte, ela vira o quê? Legalismo. Ela vira um moralismo estéreo, que é onde é a barafunda na qual cai uma série de protestantes, Matheus, é ou não é? O que virou a religião protestante se não um conjunto de regras? Porque é óbvio, você esvazia a liturgia. Não é que você tira tudo, mas assim, a liturgia ela fica muito esvaziada. E o elemento iconoclasta, né? É isso que eu ia falar agora. Protestantismo. Né? Fala aí. Eu previ. Não, mas isso é muito... Não, mas os primeiros ícones e as primeiras imagens, as próprias catedrais, elas foram construídas para comunicar as realidades da fé para quem não era letrado, para quem não poderia ter acesso aos livros, ou até mesmo para quem não teria condição de absorver o que está acontecendo ali na liturgia em termos de texto. Então, essa era a função primordial dessas imagens, né? Eu estava com o meu mestre de obras esses dias, mas eu acho que já acontece a história. E ele me perguntou assim, eu falei, Ítalo, aqui eu fiz uma estante grande lá, né, na reforma que eu estou fazendo, e aí para botar meus livros, ele sabia que era para os livros, ele perguntou assim, Ítalo, você quando lê um livro, você entende o que você está lendo? Ele perguntou assim, né? Porque boa pergunta. Eu falei, Ronde, deixa eu te contar uma coisa. Não fica achando que é porque você não fez faculdade que... Não. Vou te falar uma coisa. 70% dos universitários leem um texto simples e não entendem, tá?
não entendem o que estão lendo. Ler e entender não é assim que funciona. Olha, é um processo muito difícil, se você parar para pensar. É por isso que 70% dos brasileiros não entendem o que leem. Porque, assim, isso é texto simples, hein? Você pega um texto superior, um texto grande, você tem que ser um verdadeiro artista para ler aquilo e entender, porque ele tem que remontar arquitetonicamente na cabeça dele um monte de coisa, ele tem que remontar, ele tem que fazer várias imagens na cabeça, tem que fazer várias conexões, e é por isso que não entende. Essa é a função dos ícones, essa é a função da arte, no final das contas. A arte, assim, ela abrevia isso. Quando você faz uma leitura mais profunda, uma leitura, só, tô lendo Paul Diel esse dia, tô lendo bastante Paul Diel e a Janine Solotareff, que é uma discípula dele que... Quando você está lendo aquilo, eu fico imaginando a pessoa que não tem formação artística lendo aquele texto, ela, sem brincadeira, ela vai entender zero. Ela vai entender nada. Claro. Porque ele está construindo um edifício ali. Você tem que ter a capacidade de fazer aquele negócio, de ganhar vida. Isso é função do artista, porra. Claro, a leitura é um processo extremamente abstrativo. Total. Você tem que ler aquilo ali, fazer uma projeção, buscar uma referência na memória, ao passo que, cara, se você entra numa catedral, primeiro, você entra ali, já é mais fresquinho do que lá fora. Então já... Teu corpo já fica... A blusa, blusa que tá tocando no teu peito, ela já tem outra sensação. Exatamente. Você já tá num outro ritmo, é arejado, é imenso, aquilo desperta toda uma série de sentimentos em você. É óbvio que aquilo ali é uma pedagogia muito mais interessante do que você ler sobre catedrais. E não vai... Assim, imagina assim, o fiel médio, vamos falar de religião agora, o fiel médio ouvindo a pregação num galpão, né? Um galpão assim, tudo parede branca, teto branco, uma outra referenciazinha assim, né? Sei lá, uma outra referência. É muito difícil. É muito difícil para o sujeito ter aquela experiência real, fazer um encontro, experimentar o encontro com aquilo que está sendo dito. Né? Vai virar um conjunto de pode e não pode. Um conjunto de legalismo, que é o que a religião virou. E para o cidadão, isso falando de religião, mas na vida cotidiana, na vida média, é a mesma coisa, sob certo aspecto. O sujeito que assim, ó, ele não tem um referencial artístico, e quando a gente fala de referencial artístico, essa que é a coisa boa de dizer assim, ó, às vezes a gente fica... É claro essa merda que acabou acontecendo com tudo, né? O pessoal fica achando que arte é coisa assim, só de sujeito que é muito intelectual. Não. Isso é pro cidadão comum. Na verdade, a arte é feita pro cidadão comum apreciar. Claro. A arte é feita pro cidadão médio, pro cidadão comum. As catedrais foram construídas por vilarejos. As pessoas trabalhavam em conjunto para construir aquilo ali durante séculos. Era gente comum. Total. A arte não é para ser apreciada assim por um pequeno grupo. Porque, se a arte só pode ser apreciada por um pequeno grupo, então é uma coisa, não é arte. Isso aí é masturbação. A arte, ela tem que ter uma característica. Isso é uma coisa mesmo. Né? Aquelas representações da... Eu falei assim... Não, é aquela coisa... As representações artísticas da maçonaria, sabe? As roupas e tal... É tipo, isso é uma merda, tudo mal feito, é tosco pra caramba. Claro que é feito por um grupo pequeno de pessoas, quem é que se importa com isso aí? É claro, exato, assim, tá bom, vai servir pra muita coisa. Então, assim, é claro que um sujeito que ele se expõe à arte, de algum modo, e quando a gente fala de arte, isso, olha, de verdade, é um bom filme, né? São as fotografias dos sujeitos que são, de fato, capazes de registrar os momentos únicos. É arte plástica mesmo. Eu gosto de arte plástica, de escultura do cacete, acho o quadro do cacete. E aí, quando a gente tá falando, tem internet hoje, você consegue ver tudo. E aí que tá a coisa, né, Matheus? Assim, olha, um sujeito que ele se alimenta disso, mesmo que ele não consiga ver o efeito na hora. Ele encontra um centro, ele encontra assim, um quarto, um lugar ali para ele poder morar. Que é um lugar assim, de mais segurança, no final das contas. E é claro que o sujeito que está instalado num lugar onde de fato pode dar segurança para ele, esse sujeito ele vai estar menos sujeito a certas neuroses. É o que a gente estava falando aqui. Então, assim, é claro que a psicoterapia, eu acho também que seria pouco, né? Usar só arte, não é isso. A arte ela não vai conseguir ser a única psicoterapia. Mas preterir ou abrir mão, ou não entender que isso aqui, ó, isso vai dar uma instalação imediata para o sujeito numa questão da realidade. E que parece que é o contrário, né, Matheus? Parece que a realidade é a fila do pão, a realidade é o ônibus cheio, a realidade fala, calma, alto lá. Isso aí tudo, na verdade, acaba. Isso é uma experiência que é efêmera, fugaz. E se você tá achando que isso é realidade, meu amigo, entendendo de onde vem tua paralisia e teus medos. Porque a realidade não é isso. Não é só isso, pelo menos. Isso é uma casca da realidade. Não, e é realmente difícil para as pessoas hoje em dia, porque eu estava lendo uma coisa esses dias, até lembrei de você, que eu descobri que
Le Corbusier, que é o arquiteto referência para todas as faculdades de arquitetura, praticamente o homem que inventou o modernismo e que influenciou toda a Agora. arquitetura moderna. Ele tem descobertas recentes que dizem que ele era, de fato, autista. Então, ele realmente não conseguia, quando ele ia construir um prédio, ele não conseguia pensar em Eu não sabia disso. ornamentações, ele não conseguia pensar, ele precisava reduzir o significado do prédio ao mínimo possível para a cabeça dele. Então, a gente vive literalmente... E vários outros, por exemplo, outros fundadores do modernismo, tipo Walter Gropius, eles tiveram saindo da Primeira Guerra Mundial. Então, eles tinham aquela doença PTSD. O estresse pós-traumático. PTSD. Estresse pós-traumático. Disorder. Mies van der Rohe, Walter Gropius e Mies van der Rohe tinham pós-estresse traumático e Le Corbusier tinha autismo. Ou seja, a gente vive num mundo construído por loucos, literalmente. Mas não precisa de muito para saber disso, né? Assim, eu não tinha um dado assim do diagnóstico, mas você olha para o modernismo, você olha assim para as concepções modernistas da arquitetura, do que virou design de interior, você fala assim, olha, rapaz, isso aqui não é um mundo bom para se viver, cara. Isso aqui não é uma casa boa para morar. Só que é claro, você tem uma celebração do show business, uma celebração que o dinheiro pode pagar. Então o pessoal quer aquilo. Mas de verdade, Matheus, não sei se tu vai concordar comigo, cara, mas assim, é claro que quando você entra assim numa casa, né, acaba que a gente tem acesso, a gente vai numa casa, gente muito rica, né, que contratou arquiteto modernista para fazer, tu nota assim, cara, puta acabamento, material do cacete, né, os materiais, né, essa tara com materiais, né, os materiais são ótimos, acabamento perfeito. Tara com a matéria, não com a Tara com a forma. matéria? É isso que eu falo, é exato, puta, mas esse material aqui, tá. Se você é um pouco sensível, você sabe que é melhor estar na casa da tua avó, que não tem os melhores materiais, mas que tem uma história aquela casa. Você, cara, é tudo meio, né, casa de avó, né, tudo meio assim, não tem mão de arquiteto. Os arquitetos sabem, eu tenho um monte de seguidor arquiteto, eles sabem que eu amo eles. Mas eu amo eles por vários motivos, um deles é assim, olha, é uma categoria de profissionais, de artistas, mas assim, uma categoria de artista que tá realmente mal das pernas, né? Você pega assim, porque o arquiteto é um artista. Porque a arquitetura ela foi tomada pelas referências da arquitetura moderna. Foi total? Não existe outra opção. No Brasil ainda mais, porque o Lúcio Costa, que é o cara que projetou Brasília, o grande intelectual da arquitetura brasileira, ele era um discípulo do Le Corbusier. O Brasil e a Índia são as únicas cidades do mundo são os únicos países do mundo onde tiveram cidades que foram inteiramente projetadas através da arquitetura modernista. No Brasil, Brasília, e na Índia foi uma outra cidade construída por Le Corbusier, que é uma merda também. E aí, uma vez eu tava em Brasília, cheguei em Brasília, e o Uber, né? Você sabe que tem uns Ubers assim, né? Você pega o Uber do aeroporto e o Uber... Tem uns Uber que tem vocação para guia turístico. E aí ele falou assim, doutor, você já conhece o Brasil? Eu falei, já estive aqui várias vezes, mas nunca consegui passear pro Brasil. Falei, aí começou a cantar, entre aspas, as maravilhas de Brasília. E tudo que ele citou como maravilha era, na verdade, assim, a tragédia, né? Assim, olha, aqui tem o quarteirão dos pet shops, aqui tem um quarteirão dos bancos, aqui tem um quarteirão dos puteiros, aqui tem um quarteirão... Fala, meu filho, essas coisas não estão misturadas? Isso é muito ruim, porque a vida ela não é assim, a vida é misturadinha, não sei se você sabe disso, né? Não é compartimentada. Não pode! É claro que isso vai dar uma sensação de controle louca para quem manda naquela cidade. Quem manda naquela cidade vai ter sensação de controle louca, vai virar um negócio ditatorial. Fala, dá para entender o que aconteceu com o Brasil. Claro. Onde que a vida é compartimentada? Na prisão, na gulag. Pronto. Você tem o horário de fazer isso, o horário de fazer aquilo ali. É a falta de liberdade total. Então, assim, é claro que o sujeito que comanda uma cidade dessa, ou que está ali, está respirando aquilo, ele vai ter assim, brisas, lufadas de elementos ditatoriais, né? Assim, de desejo de controle, de estar acima do bem e do mal, eu posso tudo. Eu falei, claro, né? Assim, claro. O carcereiro pode tudo com os sujeitos que estão encarcerados, né? Os políticos de Brasília. Eu falei, não é. Mas isso aqui é 1 mais 2. Qualquer sujeito que faz uma análise sociológica mínima e olhar para Brasília, olhar a arquitetura de Brasília e falar, eu dou 30 anos para essa porra virar um caos. Né? Vai virar assim, claro. um país assim, onde meia dúzia manda em todo o resto. Eu falei, pronto, entendemos o que aconteceu. Entendemos o que aconteceu de algum modo no Brasil, através só de uma análise superficial de traço. Então, existem vários estudos que mostram que lugares que foram preenchidos com arquitetura moderna logo depois viraram bairros violentos. É um negócio absurdo. E tem uns estudos também que as análises, né, são tudo do Michael Jones, né? Assim, olha, e dá para fazer o contrário também. Dá para prever o que vai acontecer e, portanto, controlar o comportamento de uma população pequena ou grande através da arquitetura. É claro que dá. É claro que dá. Claro. Não, inclusive, olha só, outra descoberta interessante que eu acho que você vai gostar. Eu acho que eu fiz uma descoberta esses dias, é o seguinte.
Na segunda metade do século XIX, surgiu dentro da Igreja Católica um movimento neotomista. Os caras estavam tentando revitalizar São Tomás de Aquino e tal. Olha que interessante, no início do século XIX, um arquiteto inglês chamado Augustus Pildin, ele inventou o neogótico. Ele começou a criar o movimento neogótico. Neotomismo, depois... neogótico, Exatamente, claro, pô. óbvio. Então você pode conduzir o destino de uma civilização através da arquitetura, através da arte. Sem dúvida pode, mas isso aí isso é claro. E, obviamente, um cidadão médio, né? Assim, as pessoas para as quais a gente fala, que a gente convive, se esse jeito ele vai se privando da exposição à boa arte, sabe? Ele fica muito fragilizado. Não vai amadurecer. Ele não vai conseguir amadurecer. Vou falar, é simples, na verdade. É muito simples. Às vezes o pessoal olha para, né, fala, Ítalo, você é corajoso, você é forte. Tá, não estou discutindo isso, mas então tá bom. Então não separe uma coisa da outra, sabe uma coisa? Eu estou instalado num ritmo litúrgico diário, desde 2003. Lá se vão 17 anos. Eu tenho uma instalação litúrgica há 17 anos, tá? Uma tentativa de exposição à arte desde então também, desde 2003 a sério. Antes já, mas a sério desde 2003. Isso traz repercussões para a operação básica do sujeito. Assim, você passa a ter medo mesmo de menos coisas. Você teme o que é temível. O que não é temível, você não teme. É coisa, cara feia é temível? Eu falo assim, não, é fome, né? O pessoal brinca. Processo é temível? Não, você paga uma multa, uma fiança. Você paga uma fiança e sai. Tem coisas que não são temíveis. É o que é só a vida acontecendo, meu amigo. Né? Mas tem uma força que vem desse lugar aí, Matheus. Né? Tem uma força que vem desse lugar aí. Claro. E o Brasil, é duro falar isso também, o pessoal odeia essa coisa que a gente fala, mas a verdade é essa. Assim, os nossos artistas aqui, pelo menos os que vão que ganham voz, eles são muito deficitários, né? Uma grande parte deles, assim. Os nossos artistas são muito... Não, isso é muito triste, porque o Brasil deveria ter uma vocação artística muito pungente, porque foi um dos únicos países que foi catequizado através da arte. Quer dizer, São José de Anchieta usava teatro e música como maneira de catequização. Isso é muito raro e é muito bonito. A gente deveria ter isso na nossa veia e isso, por vários motivos, foi perdido. Mas eu imagino que isso ainda pulsa na veia de muita gente. O brasileiro tem uma certa alma artística que acaba não proliferando por falta de meio social também, né? E aí tem uma coisa, essa aqui é a ponta. A arte não adianta, bicho. A arte, ela precisa de técnica. É um ofício. Claro. A indolência do brasileiro, de alguns povos, assim, é o que mata a arte, no final. Assim, olha, eu não quero dar desesperança pra ninguém, mas a verdade, cara, é que assim, não é que assim, eu já acordei e vou compor um poema. Aí vai compor um poema, cara, vai ser ruim. Então, eu acho que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, vou fazer um filme. Porra, cara, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e um filme de bosta. E um filme de bosta, assim, não vai ficar bom, cara, assim. É a coisa assim, ó. Vamos lá. Pode falar o que for do Polo, pode falar o que for do Dali, pode falar o que for desse jeito que você conhece que a gente não gosta. Isso não é arte, não sei o quê. Tá bom, beleza. Pode falar o que for dele. Mas eles dominavam a técnica de trás para diante. De trás para diante. Ele dominava toda a técnica da arte. Isso precisa de. Isso é esforço. Tem um esforço dos infernos para fazer isso. O sujeito nasce com um dom. Nasce com um dom qualquer. Nasce com um dom qualquer aqui. Vamos lá. Nada contra ele. Não sei da história dele. Pelo contrário, nada contra o contrário. Hoje, quem não gosta dele, ele driblando lá, não sei o que. Na verdade, a carreira dele tem uns anos já. O Cristiano Ronaldo. Assim, ó, por que eu tô falando uma coisa? Por que eu tô comparando uma coisa que eu fiz? Olha, os dois sujeitos nasceram com um talento. Talvez um até com mais talento do que o outro. Só que existe um esforço próprio do ofício do cirurgião, do médico, né, do dentista, do contador, de todo mundo, porra. Da cozinheira. Sim. O talento, algumas pessoas têm, outras não têm. Não, é curioso porque as pessoas não identificam como essa frase do Glauber Rocha, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, é uma coisa extremamente ditatorial. Quer dizer, uma ideia na cabeça e uma câmera, quer dizer, você vai fazer o que você quiser, uma ideologia na cabeça e um instrumento na mão, sem técnica nenhuma, e você vai impor o que você acha que é verdade. Claro. Isso é uma coisa que contaminou. Isso são a violência do brasileiro. Não, mas agora tudo é arte. Então, isso acaba pegando o sujeito que de fato tem uma vocação artística, de fato tem um talento, de fato tem um olhar diferenciado, mas não estuda,
não se esforça, não entende que Camões não fez os Lusíadas em... Não é? Assim, quanto tempo Camões demorou para escrever os Lusíadas? 40 anos. Por 40 anos, meu amigo. Você imagina você ficar debruçado num texto 40 anos. O que ele está fazendo? Ele está esculpindo as palavras, as letras. Ele tá esculpindo. São 40 anos produzindo um texto. Por isso que é o Lusíadas. Tarkovsky dizia que a arte do cinema é a arte de esculpir o tempo. Ou seja, você tem que ficar trabalhando em cima daquilo ali, remontando, refazendo, pensando. Não é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Não é. Aí o pessoal fala assim, às vezes o pessoal me pergunta assim, Ítalo, lá no início o pessoal perguntava mais, hoje não pergunta tanto assim. Porque hoje tem muita gente para perguntar, pergunta para outras pessoas que talvez respondam coisas que eu ouvi. Mas assim, Ítalo, eu quero ficar famoso no Instagram, é melhor o quê? Fazer um vídeo por dia, um vídeo por semana? Eu falei, olha, vamos lá. Ele faz um vídeo a cada 10 anos. E todo mundo lembra dele. Todo mundo sabe que é o Spielberg. Então é questão de você ver. Assim, você quer produzir um vídeo por dia? Assim, ele produz um vídeo a cada 10 anos. Né? Assim, então pensa aí. Que depende do que você está querendo comunicar. Depende do que você está querendo fazer. O que vai me dar mais audiência? Claro. Produzir um vídeo por dia, um vídeo por semana, um vídeo por mês, um vídeo quando... Isso, olha, depende do que você está fazendo. Assim, a verdade é, o Spielberg produz um vídeo, pensa nisso, o Spielberg produz 2 horas, 1h30 de vídeo a cada 10 anos. E tu sabe que é o Spielberg. Tu lembra dos filmes dele. Tu lembra do Schindler, da lista de Schindler. Tu lembra do ET. Tu lembra dessas coisas. Porque assim, é um debruçando-se sobre a coisa. Óbvio que ele fica se debruçando, estudando, voltando, tal, recortando, editando, pensando, devolvendo, voltando, estudando mais uma vez e acumulando técnica. E fala, beleza, isso é um cara, um artista. De algum modo ele é um artista. Né? Então, o brasileiro ele tem uma certa vocação também, acho, concordo, ele tem uma vocação, mas que ela é destruída pela indolência e pelos Glauber Rochas da vida, quando dizem assim, olha, é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. É isso aí que é a coisa. Fala, olha, precisa de esforço. A arte ela não é parida feito um arroto. Ela não é parida feito um vômito. Ela não pode ser, senão ela não é arte. Mas não é. Claro. É que não é. Né? Não, acaba não sendo mesmo. Não, e leva tempo para você pegar um objeto e inserir significado nele. Porque esse é o lance da arte. Ele condensa naquele objeto ou naquela obra uma matriz de significados. É uma coisa extremamente rica. Muita coisa brota dali. Eu acho que talvez seja por isso que pode ser um elemento... A gente está falando de ajudar a pessoa a reconectar com o sentido, adquirir um sentido na vida. Claro, porque uma obra de arte é uma matriz de sentidos. São vários sentidos ali. Ela indica um caminho mesmo. Você olha para uma bela escultura. Olha, não é nem escultura. Você olha para uma cidade que foi concebida com sentido, não é? Uma cidade que foi concebida com sentido que seja verdadeira, que não foi projetada na cabeça de um sujeito só e, enfim, desconectada da realidade. Não é verdade que quando você... Por que o pessoal gosta de ir para a Europa de vez em quando? Por que o brasileiro gosta de ir para a Europa? Andar na Europa. Assim, por que tem um monte Tem árabe, tem japonês, tem chinês, tem um monte de gente, todas as raças, tribos, etc., na Europa. Quantas pessoas tem dessas em Brasília? Não vai ter. Em Brasília, assim, não vai. Porque você não tem nada para ver lá. Você quer fugir de lá. Essa aqui é a coisa. Você quer fugir de Brasília. Você quer fugir. A tara que o pessoal tem com o interior, vou para a vida do campo. A cidade de interior é uma tragédia também. Sabe? O interior do Brasil é tragédia. Onde tem cidade no interior, é uma tragédia. Né? Claro, é uma tragédia. Claro. Não, um dos motivos para isso é o seguinte. Se as pessoas tivessem como referência de construção arquitetônica e de prédios, se elas tivessem como referência as estruturas clássicas, as estruturas tradicionais, elas iriam tentar imitar aquilo com os baixos custos, com a baixa performance dos materiais que tem no interior. Beleza, ia ficar legal, ia ficar bacaninha. Mas se você tenta imitar a arquitetura moderna com pouco recurso, cara, fica essa tragédia, entendeu? É só olhar a cidade interior. O que é? É tentativa de fazer arquitetura moderna com pouco recurso. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o que é legal entre aspas, não é nem da arte, mas da técnica contemporânea. É realmente a tara com os materiais. Show, ninguém está discutindo isso. É legal mesmo. Tem uma descoberta de material que é do cacete. Mas aí você falou, isso é o império da matéria. Matéria acaba. Matéria acaba. Por melhor que seja, por mais bonito que seja, por mais perfeito que seja, por mais, sei lá, foi descoberto pela NASA um material aqui, XYZ, falou, legal, mas vai acabar. Isso aí não dá sentido pra coisa. Todo mundo sabe disso. Né? Por mais lindo seja o corpo de alguém, por mais assim, saudável seja o corpo de alguém, vai acabar. Não sei se as pessoas estão informadas disso, né? Assim, vai acabar, você vai morrer, cara. Se não estão informadas, o coronavírus vai lembrar. O coronavírus lembra essas coisas de vez em quando. Aí, bom, você vai lembrar, olha, mais saudável que você esteja, bicho, tu acaba. O sentido da coisa não está na matéria.
O sentido da coisa está em outro canto. E fala, hoje, assim, todo mundo sabe disso, não faz mas assim, tem gente que quer afetar a estranheza diante disso. Essa afetação de estranheza só é possível num mundo onde os sentidos não captam. Os sentidos que eu digo, os sentidos tato, olfato, visão, paladar, os sentidos não captam o sentido mesmo da coisa. O sentido das coisas, né? Não capturam o sentido das coisas. Vai. Pronto. Sim, é o problema da mentalidade, é o problema da mentalidade de engenheiro, né? O que importa são as matérias, são as estruturas. Não, cara, você precisa da mentalidade do poeta, o que importa é a forma. É isso Por aí. isso que é interessante a contradição do Fernando Pessoa, porque ele colocava no Álvaro de Campos, um dos heteronômios dele, era um engenheiro que tentava ser poeta. Mas é a perfeita contradição do homem moderno, né? É claro, acaba sendo muito divertido se a gente tem um olho de comédia, mas assim, é niilista demais, assim, é impossível, né? Assim, você tá vendo uma tragédia, pessoa. A gente sabe disso, né? Assim, você pega, e é bom de ver, eu gosto, tá, Matheus? Assim, eu sei que tem um pessoal conservador e tal que não gosta do Fernando Pessoa. Não, eu aprecio muito. Tem um pessoal estranho. Se tiver algum aqui, pode ir embora. Assim, tá Pessoa, certo. Cara, aquilo ali é a delícia de ler. É claro que tá apontando para o niilismo, mas o niilismo é um sentido. Ele tá apontando para um negócio que tem sentido, no final das contas. Com sentido. Sei lá, a gente lê Tabacaria, na Álvaro de Campos, lê Tabacaria, do pessoal. Fala, cara, aquilo ali é um sem sentido, sem fim, mas não. Ele tá apontando para uma coisa sem sentido com um sentido máximo. Você entra na coisa, você respira o niilismo, fala, caraca, eu tô deitando a vida como ela deita esses papeizinhos de estanho, né? De folha de cobre, que são na verdade de estanho. Você fala, caraca, porra, é bom ler isso aqui. Eu tô entendendo alguma coisa. E aí tem um negócio, Matheus, eu não sei qual é a dica que você dá pro pessoal começar a ler poesia. A dica que eu dou é leia. É só essa, entendeu? Leia, comece a ler poesia. Ítalo, mas eu não entendo nada. Eu não entendo nada de poesia. Por que ele não escreve igual gente? Por que ele não escreve normal? Né? Porque ele tem que ficar mudando sujeito, predicado, tá lá embaixo, o objeto tá em outro canto. Eu não consigo entender. Porque ele corta a frase no meio. Quando ele tá concluindo o que ele ia falar, ele corta a frase. Eu não entendo o que ele tá querendo dizer. Eu falo, olha, não sei se já parou pra pensar, minha amiga, que é isso mesmo que ele quer fazer. Porque ele é um artista, ele tá fazendo aquilo certinho, você tá entendendo? É pra ser daquele jeito. Então, entra naquela respiração dele, entra naquelas quebras dele. O jeito da poesia, assim, a poesia boa é a poesia que você respira do jeito certo para poder falar. Né? Você tá totalmente instalado na comunicação, você tá instalado no sentido da coisa. Né? A poesia, ela é escandida, né? Ela vai sendo quebrada, ela vai sendo recortada na hora de respirar, na hora certa de respirar. Porque assim, ó, o teu corpo todo, ele vai se pronando, ele vai se inclinando, ele vai estando coerente com o sentido que aquilo quer te indicar. Olha, essa é uma instalação da vida. Vai adquirindo forma, né? Pois então, a vida, o que acontece? Ninguém está pronado diante da vida, as pessoas estão desatentas diante da vida. Não conseguem pegar o sentido poético que tudo tem aqui nesse mundo, porque tem, né? É o que a nossa Adélia Prado fala, e eu repito essa frasezinha dela, para mim é uma frase cheia de sentido. Ela não é construída de modo poético, mas ela indica um dos máximos da poesia, quando ela fala assim, é que às vezes Deus me tira a poesia e eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo. Às vezes Deus me tira a poesia e eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo. Fala, olha, não é assim que as pessoas estão andando hoje? E aí, é estranho não entender o que a Adélia Prado está falando. É óbvio que a Adélia Prado ela fala isso como que diz, isso aqui é o risco da minha alma. Porque eu não sou essa. Eu não sou dessa. Ela não é mesmo dessa. Né? Ela é Adélia Prado. Né? Ela tá olhando pra pedra e tá vendo um monte de coisa ali para além da pedra. Ela não tá vendo só pedra, pô. Como todo mundo devia fazer. Como devia ser uma vida cheia de sentido. Né? O pessoal tá pedindo pra gente falar de música, Matheus. O pessoal tá louco pra gente falar de música. Outra hora a gente fala de música. Vou falar outra coisa. Isso aí. Não, mas olha só, é muito interessante quando você fala da Adélia e ela olhar pra pedra e ver mais do que a pedra, porque a Adélia é católica, né? E para quem é católico, a gente tem na liturgia a maior expressão poética que pode existir, que é aquele pão que se torna o próprio Deus. Quer dizer, a Eucaristia é tudo que as obras de arte querem ser é a Eucaristia. Quer dizer, todo o significado do mundo tá ali, né? E como católicos a gente poderia ter essa vocação, ter receber isso e saber reproduzir isso através da nossa própria técnica, seja na arquitetura, seja no que for. E a gente tem ali uma fonte de inspiração, até artística, se você quiser botar, e muitas vezes desprezada, né? Aquele pedacinho de pão que é composto, que é uma harmonia dos minerais, ele pra gente não é isso, né? É o que você tá falando. Ele pra gente é carne. Carne.
que sangra, é carne que vive, é carne que ama, é uma carne que se vira do avesso, é uma carne que se dá até a última gota. É aquilo ali pra gente, é esse negócio. Né? O pedacinho de pão pra gente, ele não é só o que a gente tá vendo, e nem é um sentido simbólico bonito, aberto, só. Não. Ele é vida que sangra. Ele é vida que sangra. Uhum. É isso que você tá falando. Pra gente estar dentro dessa tradição, quando a gente olha pra isso, aquilo ali é a expressão máxima da Adélia. Fala assim, olha, a Adélia tá olhando pra gente e tá falando assim, bicho, ela tá cutucando a gente. Todo liturgia cutuca a gente. Fala, dá uma olhada ali. Parece pedra, né? Mas não é só pedra, não. Não é isso? Parece pão, né? Parece pão. Mas não é só pão. Parece só os minerais. Parece só os elementos harmonizados. Não perca a poesia, filho. Aquilo ali é um corpo que sangra por mim, por você e por muitos. Por muitos. Né? É claro, assim, a liturgia, ela é uma das coisas mais bonitas que tem. Porque são vários véus que vão se... Né? São véus que vão sendo tirados, né? A tal da revelada, vai se revelando ali pra gente. É só você se instala ali, bicho. Né? Instale-se ali. Né? E esses véus, eles vão sendo tirados. Você vai se instalando na realidade. Vai se instalando na realidade. A realidade não é a pedra, é só bauxita, é pirita, ela é só isso. Não. Isso aí é uma parte da história. É uma parte da história. Quem tem olhos de ver, consegue ver mais coisa ali. Quem tem ouvidos, escuta. Quem tem ouvidos que ouça. Não foi assim que foi dito? Né? Quem tem ouvidos que ouça, então. claro. Mas que é isso? Que ouvido é esse? É o ouvido sensível da poesia, né? É um ouvido sensível da poesia, que foi perdido. Então, outra dica que eu dou para quem quer começar a ouvir poesia, às vezes, de fato, às vezes, de fato, é difícil mesmo ler poesia, eu concordo. Não sei se o pessoal sabe, tem um monte de videozinho no YouTube de declamadores. A declamação é uma outra arte, né? Gente que declamam a poesia. Eu adoro, a minha irmã não gosta muito. Eu adoro o João Vilaret. João Maria Vilaret, esse cara é um gênio. Ele não é bom, esse cara? Porra, minha irmã não sei por que diabos ela não gosta muito dele. Eu falei assim, olha, Lequinha, para com isso, o cara é ótimo, é um gênio. Tabacaria, do Fernando Pessoa. Aí ele começa. Agora, tu já ouviu a declamação, não sei se tu lembra, tu já ouviu a declamação dele de Nega Fulô, do Jorge de Lima? Não. Malu, então, exercício pra todo mundo aí. Exercício pra todo mundo. Não ouça o João Vilaret, pega aí Nega Fulô, o poema Nega Fulô, do Jorge de Lima. E tente você ler aquilo. Tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vai tentando ler aquilo. Fez o teu dever de casa? Vai no YouTube e escreve Jorge de Lima, Nega Fulô. E vê como ele faz aquilo virar bicho. Aquilo, sem sacanagem, mas assim, primeiro que você chora de rir, você se emociona. Como é que o cara faz aquilo? Pra ser lido daquele... O Jorge Lima escreveu o Nega Fulô pra ser lido daquele jeito ali que o João Vilaret faz. Ó, Fulô! Cara, é muito bom. É muito bom. O João Vilaret é muito bom, cara, mulher. Eu adoro. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um pouco do resquício disso, que é a arte do padiador, o declamador, que é o cara que declama poesia. Inclusive, aqui as mulheres fazem, tem um grupo de mulheres que faz isso, que é belíssimo, né? Então, um pouco da arte popular ainda resiste, né, em termos de beleza. Eu acho também. Sem dúvida tem. Olha, o pessoal tá falando de música aí, os modão de viola, o interior do Brasil, né? O interior que a gente fala, interior mesmo, né? O Centro-Oeste, ele tem uma coisa verdadeira da música ali. Tem. A música para ser boa não precisa ser erudita, né? Não precisa ser uma música erudita. Ela tem que contar. Nunca esqueço a frase do professor Olavo de Carvalho, não podemos deixar de citar ele aqui. Ele dizia assim, música para mim ou tem que vir da terra ou tem que vir do céu. Pronto! Caralho, é isso aí. Bem lembrado. É isso aí que eu falo assim, tem que comunicar uma verdade. O modão de viola, ele vem da terra. Ou da natureza da humanidade, do plano horizontal, ou de Deus, né? É claro que é. Exatamente. Tudo que tá no meio do caminho é esquisito. Funciona. Funciona pra quê? Pra entreter. E aí que tá grande... Uma coisa que eu tava... Assim que começou a live, eu pensei em falar isso. Que é a grande confusão de arte com entretenimento. Que hoje é só isso. É só isso. Assim, a confusão dos infernos. É a confusão dos infernos. A Netflix é a epítome disso, porque eles têm todo um sistema de logaritmos que identifica o que tá te mantendo mais preso ali. E eles produzem mais conteúdo baseado nisso. Ou seja,
Mantenha-se entretido aqui e esqueça da realidade. É a função oposta da arte. Oposta da arte. É a função oposta da arte. Assim, ó, claro, certas expressões, e talvez 98% das expressões musicais hoje, elas são entretenimento. Você vai lá para dançar, para suar, para fazer outra coisa. Né? Mas não é arte. Não está vindo nem da terra, nem do céu. Nem do chão, nem do céu. Né? Nem do chão, nem do céu. A música ela vai te entreter. Entretenimento você pode ter qualquer coisa. Não precisa de arte para se entreter, concorda? Você pode se entreter cubo mágico. Com joguinho, você entretém com comida, você entretém com qualquer coisa. Entretenimento é uma coisa. Arte, a gente está falando de arte. Arte é outra coisa. A arte, ela não vai te entreter, muitas vezes. Ela não serve para isso. Ela não vai servir para isso. Ela está te instalando num certo lugar. Ela está te instalando num certo lugar. É para isso que serve a coisa da arte. Né? É um mecanismo de instalação, no final das contas. Perfeito. Uma instalação de vários lugares. Você vai lembrar daquilo que você esquece. E quando você esquece aquilo que você devia ser, aquilo que você foi feito para ser, aquilo que você é, ou aquilo que Deus é, ou aquilo que a natureza é, ou aquilo que as relações são, ou aquilo que... Quando você se esquece disso, que biografia você está construindo? No fim, a arte, a função dela é responder a pergunta do filósofo, meu. Quid est, o que é? Bom, tá aqui esse poema. Exato. E lembrando, já que falamos do professor Olavo, lembrando, só dá para fazer processo analítico, pensar, discutir, falar sobre aquelas coisas que estão estabilizadas pela arte. Se o sujeito não fez um exercício de estabilizar no coração dele as coisas mais comuns, mais triviais do dia a dia, provavelmente ele está falando sobre nada. Ele está falando sobre uma coisa efêmera que vai passar, ele está criando assim, um sistema de neurose dentro dele. Ele está arquitetando palavras. Né? Ele está criando um sistema de neurose dentro dele. Ele não tem a percepção, sequer a percepção afiada. Se a percepção não está minimamente afinada ou afiada, o pessoal está perguntando a bossa nova. Eu tenho uma live que eu falo sobre a bossa nova. Eu conecto o fado com samba canção, samba de enredo e bossa nova. Eu tenho uma live falando, eu tenho uma ondada, um encaminhamento daí. E acho que a live tá com um amorzinho de bossa nova, tá uma coisa assim. Depois ouve lá que tá se quiserem saber sobre música, falem com o Ítalo. O pessoal aqui que me acompanha sabe que eu não falo de música porque músico é tudo drogado. Depois o polêmico sou eu. Esse pessoal da música, eu vou te contar. Olha, tudo drogado. Música. Olha, menina, cuidado com essa coisa de música, hein? Cuidado com essa coisa de música. Isso aí só tem drogado aí. Cuidado com isso. Exatamente. Tchê, como é que funciona aqui? É 1 hora e corta o negócio? 1 hora, o Instagram não dá nem uma colher de chá. Então vamos dar um goodbye aí pra galera, então. Pessoal, muito obrigado aí. Ítalo, obrigado aí por espaço. Ô, Matheus, faz uma propaganda da Lumini TV aí, cara. Vou fazer. Negócio seguinte, lumini.tv, www.lumini.tv. A primeira plataforma de filmes cristãos do Brasil, fundada por este que vos fala, tá? Querem ter entretenimento de qualidade? Tá na quarentena? Agora é a hora. Inclusive, a gente vai fazer exclusivo, viu? Falando agora aqui no finalzinho. A gente vai fazer um período de gratuidade maior daqui a alguns dias, estamos organizando, pra galera entrar e curtir durante a quarentena filme decente pra ver em casa com a família, sem desgraça, sem porcaria. Então, lumini.tv, joguem aí e divirtam-se. E assinem o Guerrilla Way também. Ô, Matheus, dava pra gente fazer uma outra live só falando de filme xarope cristão, né, cara? Esse filme bosta cristão que o pessoal fez aí. Filme panfletário, tipo God's Not Dead. Não, esse é muito ruim, cara. Eu não tava nem pensando nisso. Tem que acabar, isso aí tem que acabar. Cara, eu tava nem pensando nisso. Tava falando assim dos filmezinhos de santos. Tava pensando até numa coisa um pouquinho melhor. Esse eu não consigo ver, Matheus. Tá. E God is Not Dead, cara, pra mim é muito difícil ver isso, cara. É muito porque ruim. o pessoal não entendeu que a publicidade invadiu o campo artístico. Isso é tipo assim, publicidade do cristianismo. Nossa! Venha conhecer o cristianismo. Acabou, cara. Isso aí, meu Deus do céu. Acabou. Isso aí é horroroso, o negócio desse. É isso aí. Meu Deus, você esvazia tudo. Esvazia tudo, né? Eu não consigo assistir. Bem, mas eu nem falei isso. Eu ia pegar assim, fazer dos filmezinhos supostamente não, filme que filma a vida de santo e tal. Tem uns que são de tragédia também, né? Assim, são bons artisticamente, mas não comunicam isso da coisa, assim, né? Eu acho que tem um problema que o diretor não consegue comunicar aquela realidade, ele não conhece aquilo. Ele não conhece aquilo. E aí pode ficar bem acabado, pode ficar bem feito, pode ter até bons atores, mas assim, cara, essa porra não tá comunicando. Por incrível que pareça, um dos melhores filmes sobre Jesus Cristo é o Evangelho segundo São Mateus, do Pasolini, que era ateu e não acreditava em Deus e ficou bom. Porque
ele conta na biografia dele que naquele momento ele decidiu se abrir para o evangelho. E aí... Pronto. Então você vai ver ali uma primavera, né? Vai ver uma abertura. Talvez seja um lugar muito privilegiado biográfico para alguém, para um artista, para um diretor fazer um filme desse. Ele tá filmando uma abertura. Eu falei, porra, puta, né? Pode ser um puta momento biográfico do Deu diretor, certo. né? Deu certo. O jeito pode se abrir. Tá. Show. Vou até rever. Vamos fazer. Podemos marcar aí outra hora aí.